Você acredita agora que, sem a ajuda de ninguém, necessita somente assumir que é o que você quer ser, para fazer essa premissa ser realidade em seu mundo? Ou você acredita que deve primeiro cumprir uma determinada condição imposta a você pelo passado, que deve ser de uma determinada condição, ou de uma certa coisa? Eu não estou sendo crítico com certas igrejas ou grupos, mas há aqueles que acreditam que ninguém fora de suas igrejas ou grupos jamais será salvo. Eu nasci protestante. Você conversa com o protestante, só há um cristão, o protestante. Você conversa com o católico, porque não há ninguém no mundo que é cristão, mas sim católicos. Você conversa com um judeu, e os cristãos são pagãos, e os judeus são os escolhidos. Você conversa com um muçulmano, os judeus e os cristãos são infiéis. Você fala com alguém e todos estes são os intocáveis. Não importa a quem você fala, eles são sempre os escolhidos. Se você acredita que você deve ser um destes, a fim de ser salvo, você ainda é um homem insano se escondendo por trás dessas superstições e esses preconceitos do passado, e você está implorando para não ser purificado. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Deixe-me dizer por que estou fazendo o que estou fazendo hoje. Foi em 1933, na cidade de Nova York, e meu velho amigo Abdullah, com quem estudei hebraico por 5 anos, foi realmente o início da alimentação de todas as minhas superstições. Quando fui até ele, eu estava cheio de superstições. Eu não podia comer carne, eu não podia comer peixe, eu não podia comer frango, eu não podia comer qualquer uma dessas coisas que estavam vivendo no mundo. Eu não bebia e não fumava. Abdullah disse-me: eu não vou dizer a você que você é louco, Neville, mas você sabe. Todas estas coisas são estúpidas. Mas eu não podia acreditar que elas eram estúpidas. Em novembro de 1933, eu dei adeus aos meus pais na cidade de Nova York enquanto eles navegavam para Barbados. Eu tinha estado nesse país por 12 anos, sem o desejo de ver Barbados. Eu não era um sucesso, e estava envergonhado de voltar para casa, para os membros bem-sucedidos da minha família. Após 12 anos na América, eu havia falhado aos meus próprios olhos. Eu estava no teatro e ganhava o dinheiro de um ano e gastava no mês seguinte. Não era o que eu chamaria por seus padrões nem pelos meus de uma pessoa bem-sucedida. Lembre-se que, quando eu disse adeus aos meus pais em novembro, eu não tinha o desejo de ir a Barbados. O navio foi puxado para fora do cais, e enquanto eu subia a rua, algo se apoderou de mim com o desejo de ir a Barbados. Era o ano de 1933, estava desempregado e não havia lugar para ir exceto um pequeno quarto na rua 72. Fui direto para o meu velho amigo Abdullah e disse-lhe: amigo, o sentimento mais estranho está me possuindo. Pela primeira vez, em 12 anos, eu quero ir a Barbados. Se você quiser ir, Neville, você foi. Ele respondeu. Essa era uma linguagem estranha para mim. Eu estou em Nova York, na rua 72 e ele me disse que eu fui a Barbados. Eu disse a ele: o que você quis dizer, eu fui, Abdullah? Ele disse: você realmente quer ir? Então eu respondi: sim, quero ir. Então ele me disse: conforme você caminhar através desta porta agora, você não vai estar andando na rua 72, vai estar andando em ruas cobertas de palmeiras, ruas cobertas de cocos. Isso é Barbados. Não me pergunte como você está indo. Você está em Barbados. Não diga como ou quando, você está lá. Você está lá. Agora você caminha como se estivesse lá. Eu saí da sua casa em um torpor. Estou em Barbados. Eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, não estou mesmo bem vestido, e ainda estou em Barbados. Ele não era o tipo de pessoa com quem você poderia argumentar, não, Abdullah. 2 semanas mais tarde, eu não estava mais perto do meu objetivo do que no dia em que eu lhe disse pela primeira vez que eu queria ir para Barbados. Então, falei a meu amigo: eu confio em você cegamente, mas aqui eu não vejo como isso está funcionando. Eu não tenho um centavo para minha viagem, eu comecei a explicar. Você sabe o que ele fez? Como eu estava sentado em sua sala de estar, ele se levantou da cadeira e dirigiu-se para o seu escritório e bateu à porta, o que não era um convite para segui-lo. Enquanto ele passava pela porta, ele me disse: eu já disse tudo o que tenho a dizer. No dia 3 de dezembro, eu parei diante de Abdullah e disse-lhe novamente que eu não estava mais perto da minha viagem. Ele repetiu sua declaração: você está em Barbados.
Realmente o último navio que ia para Barbados, que me levaria para lá pela razão que eu queria ir, que era estar lá para o Natal, zarparia ao meio-dia em 6 de dezembro, o velho navio Nerissa. Na manhã do dia 4 de dezembro, eu não tinha emprego, não tinha lugar para ir, e dormia até tarde. Quando me levantei, havia uma carta do Correio Aéreo de Barbados debaixo da minha porta. Quando abri a carta, um pequeno pedaço de papel caiu no chão. Apanhei-o e era uma ordem de pagamento de $50. A carta era de meu irmão Victor e dizia o seguinte: eu não estou pedindo que venha, Neville, isso é uma ordem. Nunca tivemos um Natal quando todos os membros de nossa família estivessem presentes ao mesmo tempo. Isso poderia acontecer neste Natal se você vier. Meu irmão mais velho Cecil saiu de casa antes que o mais novo nasceu, e então começamos a nos mudar para longe de casa várias vezes, e nunca na história da família nós estivemos todos juntos ao mesmo tempo. E a carta continuava: você não está trabalhando, sei que isso não é motivo para não vir, então você deve estar aqui antes do Natal. Os $50 em anexo são para comprar algumas camisas ou um par de sapatos, que possa precisar para a viagem. Você não vai precisar pagar, use o bar se quiser beber alguma coisa. Eu irei encontrar o navio e pagarei todas as gorjetas e despesas incluídas. Telegrafei para a agência de viagens em Nova York e disse-lhes para emitir um bilhete quando você aparecesse em seu escritório. Você pode assinar o você quiser a bordo do navio. Vou encontrá-lo e cuidar de todas as obrigações. Eu fui para a empresa de viagem com a minha carta e deixei que lessem. Eles disseram: nós recebemos a correspondência, Sr. Goddard, mas infelizmente não há nenhum lugar vazio na viagem de 6 de dezembro. O único lugar disponível é de terceira classe entre Nova York e Santo Thomas. Quando chegarmos a Santo Thomas, temos alguns passageiros que irão sair. O senhor pode então viajar de primeira classe de Santo Thomas para Barbados, mas entre Nova York e Santo Thomas, você deve ir na terceira classe, embora possa ter os privilégios da sala de jantar e caminhar pelas plataformas da primeira classe. Então eu disse: eu aceito. Voltei para o meu amigo Abdullah, na tarde de 4 de dezembro e disse: isso funcionou como um sonho. Eu disse a ele o que eu tinha feito, pensando que ele ficaria feliz. Você sabe o que ele me disse? Ele disse: quem disse a você que vai viajar na terceira classe? Eu lhe vi em Barbados, o homem que é, indo de terceira classe. Você está em Barbados e você foi para lá de primeira classe. Eu não tive um momento para vê-lo novamente antes de eu navegar no meio-dia de 6 de dezembro. Quando cheguei ao cais com meu passaporte e meus papéis para entrar a bordo daquele navio, o agente disse-me: temos boas notícias para você, Sr. Goddard. Houve um cancelamento e o senhor vai de uma classe. Abdullah me ensinou a importância de permanecer fiel a uma ideia e não comprometer. Hesitei, mas ele se manteve fiel à pretensão de que eu estava em Barbados e tinha viajado na primeira classe. Festeja na ideia, identifique-se com a ideia de que você já é aquele estado incorporado. Caminhe na pretensão de que você é o que deseja ser. Se você festejar isso e permanecer fiel a essa dieta mental, você vai cristalizar isso. Você vai se tornar isso neste mundo. Quando voltei a Nova York em 1934, depois de 3 meses divinos em Barbados, eu bebi, fumei, e fiz tudo o que eu não tinha feito em anos. Eu voltei a caminhar nesta terra como uma pessoa completamente transformada. Desde aquele dia, em fevereiro de 1934, eu comecei a viver mais e mais. Eu tenho maneiras que vós não conheceis. Meus caminhos são quase incompreensíveis, diz a Bíblia. O eu maior levou minha pretensão como um comando e influenciou o comportamento de meu irmão para escrever aquela carta, influenciou o comportamento de alguém que cancelou aquela passagem de primeira classe, e fez todas as coisas necessárias que cuidaram para a produção da ideia com a qual eu estava identificado. Eu estava identificado com o sentimento de ser aquilo. Eu dormia como se eu estivesse lá, e todo o comportamento do homem foi moldado em harmonia com a minha suposição. Eu não tive necessidade de ir até a agência de viagens e implorar por uma passagem, pedindo a eles que cancelassem a de alguém que estivesse na primeira classe. Eu não tive a necessidade de escrever ao meu irmão e suplicar a ele para me mandar algum dinheiro ou comprar a passagem para mim.
Ele pensou que foi ele quem originou a ação. Na verdade, até hoje, ele acredita ter iniciado o desejo de me levar para casa. Você pode estar atento às limitações e alimentá-las e torná-las montanhas, ou você pode estar atento aos seus desejos, mas para se tornar atento você deve assumir que você já é aquilo que você queria ser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.